mães lindas e papais, não sei se tem pai também, do Angeliana. Meu nome é Fernanda de Oliveira e eu vim aqui fazer um bate-papo a respeito da curatela. E desde já eu já quero falar aqui que após assistir esse vídeo eu peço que vocês mandem perguntas específicas sobre o assunto das suas dúvidas, que aí eu faço vídeos em cima da dúvida de vocês, tá bom? Eu vou falar da curatela, eu botei um roteirozinho aqui para poder falar de forma mais fácil, para não falar de forma técnica. O que acontece? A curatela, ela é um instituto que é dado para a pessoa com deficiência quando ela é incapaz de gerir sua própria vida, negócios, compra, venda, transações bancárias, quando ela não tem essa capacidade. Por que eu estou falando isso? Porque depois da Lei Brasileira de Inclusão, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, o PCD, a pessoa com deficiência, não é mais considerado incapaz. Ele é considerado relativamente, porque existem PCDs que podem perfeitamente gerir a sua vida. Podem comprar, vender, trabalhar. O PCD pode se casar, pode ter relações sexuais, pode fazer família, tudo isso, desde que ele tenha capacidade de fato para isso. E existem PCDs, pessoas com deficiência que não têm essa capacidade. Por isso serão curatelados após os 18, apesar de ser adulto, mas tem uma condição que o torna incapaz para negócios, para a vida laborativa, para tudo que tiver que fazer, então ele precisa de um curador ou uma curadora. O processo da curatela é um processo judicial. Logo, é preciso um advogado, advogada da sua confiança para poder dar entrada nesse processo judicial. Se você não tem condição de dar entrada com advogado, procure a defensoria perto da sua casa, a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é muito boa nesses assuntos. Eu mesma já tive atuando na Vara de Família de Campo Grande e eu vi o trabalho da Defensoria em relação à vara de família, né? Pensão, divórcio, né? Alimentos. Eu via o trabalho deles muito bem feito. Os defensores públicos são advogados, só que advogados públicos, né? Então eles podem ajudar vocês muito nisso. É chegar nessa defensoria, dar entrada, eles vão te falar documento, essas coisas todas certinhas para vocês darem entrada. Aqui tá falando, eu fiz questão de frisar isso, que é assim, digamos que eu, Fernanda, tenho um filho com deficiência, pessoa com deficiência. Se eu quiser retirar os documentos dele, eu não preciso da curatela para isso, tá? Para retirar identidade, RG, né? RG de identidade, CPF, essas coisas, não é necessário curatela para isso não, tá? É só ir lá e retirar, não é necessário. Também o BPC, que é o LOAS, conhecido como LOAS, não precisa, seu filho não precisa ser curatelado por você para que você possa tirar o LOAS, não precisa, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ele não precisa ser curatelado, você pode ir lá, ele dar entrada no nome dele, não precisa ser curatelado. A curatela é para aqueles e aquelas que não têm a capacidade mental de poder sozinho realizar esse tipo de transações bancárias, compra e venda, dispor da própria vida, de fazer as coisas por ele próprio, né? Mas é claro, será assim. Você vai procurar o seu advogado, advogada ou a defensoria e eles vão pedir uma listagem de documentos que podem ser até mais do que esses que eu vou falar. Os documentos são RG, né, do PCD, da PCD, RG, CPF e um laudo com o CID da pessoa que vai ser curatelada, um laudo com o CID. Aí, depois que pegar esse documento todo, o advogado ou o defensor vai dar entrada. Quando ele der entrada com esses documentos, já haverá uma primeira audiência, que chama-se audiência, a gente fala que é audiência de entrevista, audiência de interrogação. Vai ser conversado com essa criança, com esse PCD, será, criança não pode dizer, tá, gente? Será conversado com ele para poder entender perguntas bobas, práticas, para entender se realmente ele está naquela situação de precisar ser curatelado. Após essa audiência, haverá uma avaliação com psicólogos, assistentes sociais, tudo muito natural que acontece para poder ver a situação da pessoa que está sendo curatelada. Porque a gente tem que lembrar que você vai assumir um lugar de bens desse curatelado. Você vai ficar com o dinheiro, você vai ficar com as decisões. Então, é preciso psicólogos e assistentes sociais.
e depois vai ter uma avaliação com o médico. O médico ele vai fazer essa avaliação com a pessoa que há de ser curatelada, ele vai fazer essa avaliação para poder ver se realmente essa pessoa precisa ser curatelada. E disso aí ele vai emitir um laudo pericial e esse laudo pericial irá para a mão do juiz e da juíza e ele vai lá nomear você curador ou curadora. Lembrando que numa relação de urgência, né? Urgentemente tiver que tomar conta dos bens, do patrimônio desse curatelado, dessa curatelada, o juiz pode nomear um curador provisório. E aí, ao final do processo, o juiz pode ver se essa pessoa vai ser curadora definitiva ou se vai botar outra pessoa. Pode acontecer isso, a pessoa tem bens, outros estão pegando, a pessoa não está tendo acesso, aí você vai lá dar a entrada, te nomeia o provisório, para depois o juiz analisar a situação e deferir, quer dizer, dar para uma pessoa o direito de ser curador de outra, entendeu? O que acontece? Falei muito rápido porque isso aqui são partes técnicas. Eu gostaria muito que vocês me enviassem perguntas e a gente vai fazendo os videozinhos com as perguntas para ficar mais fácil. Porque eu falei a parte técnica, olha, se você também deixar bem claro, se você não precisa, eu preciso frisar, para tirar aquele LOAS, você tem um filho com deficiência, não precisa ser curatelado para pegar o LOAS, não, tá? Você pode ir lá dar entrada normalmente. A mesma coisa são os documentos. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui que seja interessante. Sim, olha só. Tá falando aqui, o Ministério Público, ele atua junto ao processo, né? Ele atua junto ao processo de curatela. Por quê? Porque ele precisa proteger os direitos desse curatelado. Ele precisa resguardar. Então, o Ministério Público vai estar atuando para resguardar esse direito. Isso é bom, não é nada de ruim, não. É porque quando vocês forem dar entrada, você vai ver lá que vai ter o Ministério Público defendendo, né, os direitos desse curatelado, dessa curatelada. Mas isso é algo bom. Gente, olha só, isso aqui eu pincelei e eu preciso muito que vocês me mandem suas dúvidas, porque talvez esse trâmite que eu falei, talvez vocês saibam. Então manda dúvidas, escreve, então manda para Ana Lúcia e eu vou respondendo com o maior prazer, gente. Beijos e espero vocês, tá bom?